Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho falar com vocês, venho conversar sobre romances históricos, porque é um tipo de literatura que eu gosto muito. Eu disse isso naquele vídeo, meus critérios para escolher literatura, alguma coisa nesse sentido. Eu gosto muito de romances históricos porque eu gosto muito dos romances que mesclam ficção e realidade, que é o caso também de autobiografia, né? Os romances um pouco autobiográficos. Neste caso, romance histórico são os romances que têm como pano de fundo algo, ou às vezes não pano de fundo, às vezes a questão, o fato histórico ali é a questão mais importante da obra, né? Isso acontece em muitos casos. São romances que trazem fatos históricos, fatos marcantes da história para a literatura. Nesse sentido, o que é mais comum a gente ver em romances históricos são guerras, né? Então, Primeira Guerra Mundial como pano de fundo, Segunda Guerra Mundial, essas coisas todas. E aí isso já serve para fazer também uma distinção entre romance histórico e romance de época. Romance de época é um romance datado, assim, passado num contexto longínquo específico, mas não necessariamente histórico. Às vezes ele não traz nenhum fato histórico, ele só é ambientado, sei lá, século XVIII, século XIX, e é tudo ficção. Então, assim, não tem nada de história, é apenas um romance de época. Dessa vez eu trouxe 3 romances para mostrar para vocês, mas assim, tem muito mais aí, e isso já quer dizer que isso vai virar uma série, né? Romances históricos. O Leopardo, do Lampedusa. Estou muito contente em trazer este livro novamente aqui, porque é uma história que eu gosto muito dela. Eu acho esse romance muito bom. E eu falo pouco dele aqui porque nem sempre eu consigo encaixar nos temas da literatura. Agora achei um tema para encaixá-lo. Aqui a gente está numa situação da unificação da Itália. A gente está naquele momento de conflitos internos, né, guerra civil, para unificar. Então a gente tem aqui uma Itália que em pleno século XIX ela tem uma divisão administrativa que era muito comum na Idade Média, que é ducados, reinados, condados, essas coisas todas. Tem um rei, mas a gente tem os chefes locais, o marquês, o conde, o duque, não sei o que, o príncipe, com poderes paralelos, aí isso gera uma fraqueza, um enfraquecimento do país. Aliás, a noção de país aqui é diferente, né? Com a ideia de Estado-nação, então a gente tem um Estado-nação chefiado, governado por uma cabeça, seja rei, seja o que for, e a forma como o país se subdivide não concorre com a unidade, a unificação que é maior. Como no caso do Brasil, a gente tem estados e há uma hierarquia, uma subordinação e um alinhamento. Tem países que as coisas não são bem assim. Os Estados Unidos, por exemplo, não são estados federados, como no Brasil é. No Brasil, estados federados. Então, assim, todos têm que cumprir as leis da mesma forma, de acordo com a Constituição, sem ferir a Constituição. Nos Estados Unidos é essa ideia de país ainda, mas os estados não são federados. Lá há leis diferentes, tributos diferentes, estados diferentes, embora sejam um único país, embora os estados não concorram entre si em termos de domínio, de preponderância política. Aqui nesse contexto, a divisão administrativa ainda era complicada, tinha uma mentalidade feudal, de reinos que se disputavam entre si, um incorporava o outro, era muito confuso ainda, não tinha ideia de Estado-nação. E aí a gente tem o famoso Garibaldi, né, que luta, vem para o Brasil, a gente conhece e tal, mas ele luta aqui para a unificação da Itália. E o que este livro mostra? Mostra uma coisa muito legal. Eu não vejo isso em qualquer livro. Aliás, não consigo me lembrar de nenhum outro livro que traz o que traz aqui, que é a aproximação entre burguesia e aristocracia por uma necessidade de sobrevivência. Necessidade da aristocracia, não da burguesia, porque a burguesia está com a corda toda. A burguesia está conseguindo poder político. Falei para vocês, apenas no século XIX a burguesia consegue poder político. Isso em vários países, inclusive na França, apesar da Revolução Francesa ter sido iniciada no fim do século XVIII.
Apenas no século XIX isso se concretiza. Então a gente tem aqui uma das frases mais famosas da literatura, que é o filho do Leopardo, que é um aristocrata já decadente, decadente por conta da situação do país, mas não por conta de sua performance pessoal. Ele é decadente, ele tem um sobrinho, ele vai lutar junto com os revolucionários aqui, que são representantes da burguesia, que querem mais poder e tudo mais. E aí uma das frases famosas é mais ou menos isso. O sobrinho fala pro tio: se a gente não estiver lá, eles vão combater e vão ganhar da mesma forma. Então é preciso mudar para continuar igual. Ou seja, precisamos nos aliar a eles para deixar tudo como está. Ou seja, a aristocracia ainda com poder, só que próxima da burguesia. E é isso que acontece aqui. Há um casamento de interesses aqui. Ele, que eu já não lembro o nome, se casa com a moça burguesa de uma família endinheirada, mas sem tradição. Para quê? Para ele ter dinheiro e a burguesia ter prestígio. Não vai conseguir ter tradição, porque tradição não se compra, mas ela vai conseguir ter prestígio. É um casamento perfeito e é um livro muito bom. É um livro que mostra isso perfeitamente. Tem um filme do Visconti, que este sobrinho é o Alain Delon, representado pelo Alain Delon, e a moça que se casa com ele é a Cláudia Cardinale. Casal belíssimo, filme belíssimo, uma fotografia linda. O Visconti é excelente, eu recomendo muito. O outro livro é Doutor Zhivago, do Boris Pasternak. Aqui qual é o período representado? Início do século XX, na Rússia, com Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa. Doutor Zhivago, que começa com a história dele desde pequeno, perdeu a mãe. Ele cresce médico, se torna médico e ele não está envolvido com as guerras. Ele não quer se envolver. Aqui há uma crítica à situação das pessoas por conta desses conflitos todos. E o Dr. Zhivago, ele acaba tendo que... Ele é recrutado para a guerra porque ele é médico, ele é uma pessoa muito necessária. E ele não gosta, ele não quer saber daquilo, ele não concorda, né? Por isso, por essas e outras, que esse livro foi proibido na Rússia. Ele foi incensado fora da Rússia, né? Principalmente pelos americanos, mas ele foi proibido na Rússia. Por quê? Porque aqui mostra uma pessoa resistente ao regime, ao socialismo, a tudo. Por quê? Ele não está interessado se é capitalismo ou socialismo. Ele tem a sua história própria, que pesa mais, né? A sua história de traumas, amores e tudo mais, que pesa mais que a situação política do país. E ele também não necessariamente concorda com o socialismo. Eu acho que para ele pouco importa se é capitalismo, se é socialismo. O que para ele é latente, que as pessoas estão sofrendo. O autor até que não tem tanta habilidade narrativa assim não, né, para construir uma história com ritmo bom. Mas a representação histórica, as questões que estavam em jogo ali, daquele momento na Rússia, elas são bem pontuadas aqui e é muito bom por conta disso. E o outro livro que eu também não comento aqui, não por demérito, forma nenhuma, é Guerra e Paz, do Tolstói. Por que eu não comento muito aqui? Eu gostaria muito de ter feito um vídeo sobre este livro, mas este aqui e Os Miseráveis são livros que a história é longuíssima, o arco temporal é longuíssimo, tem vários personagens que se envolvem e tal. Se você começar a falar do livro, você dá spoiler. Se for para não dar spoiler, é melhor nem fazer, porque você não consegue falar muita coisa sem dar spoiler, certo? E aí vão falar, ah, então faça um vídeo com spoiler. Não, mas eu já li já tem um tempo. Eu gosto de fazer vídeo quando as coisas estão mais frescas, senão não lembro. Aqui a gente tem a história da guerra, Guerra e Paz. Aqui a guerra não é pano de fundo, hein? Aliás, em nenhum desses três casos a guerra é pano de fundo. Ela é quase uma personagem da história, hein? A guerra não, o fato histórico. Se bem que em todos aqui tem guerra. Mas nesses três casos a história não é um pano de fundo, hein? Ela é quase personagem. E aqui já está no título. Aqui é a guerra entre a França, Napoleão, e a Rússia. E todos nós sabemos que foi a Rússia que fez Napoleão perder a guerra. Não a batalha, mas a guerra como um todo. O general inverno, né, como a gente diz. Aqui a guerra, ela aparece, ela é a personagem principal, não é à toa que está no título.
Porque os personagens, o movimento deles acontece em torno da guerra, de quase todos aqui. Então assim, a guerra impacta diretamente ou decide a vida de cada um deles. E a gente tem um detalhamento da guerra que poucos livros dariam. Por que esses livros são importantes? Porque eles também eles têm uma função pedagógica, né? Então, autores como Tolstói, ao fazer um livro deste tamanho, eles tinham interesse de contar a guerra para a população. Detalhe de batalha, sabe? De nome de pessoas e tudo mais. E ele faz isso muito bem. Tem hora que a gente acha um pouco chato, principalmente a gente que em outro país distante, em outro momento histórico, pensa, nossa, mas pra que tanto? A gente fica querendo um pouco de romance. Romance aparece, mas a guerra é personagem, então não dá pra ficar de fora, né? Então todos os interesses envolvidos, como as coisas aconteceram, estão aqui. Aí vocês podem falar, mas se é ficção, como é que a gente vai saber se foi assim mesmo ou se foi de outra forma? O fato de ser ficção não é demérito, porque é uma forma de contar aquela história. E isso importa também. As representações simbólicas importam tanto ou importam mais do que as representações reais. O que é real? A gente tem representações do real. Essas representações são simbólicas. Então, assim, o autor apresenta uma concepção do que foi. Há coisas que não dá para desmentir, há coisas que aconteceram, pronto, acabou, nome de pessoas envolvidas. Ok. Isso também está aqui, isso aparece nessas obras todas. O que muda? A percepção, o impacto desses fatos históricos. Ou uma nova forma de contar o fato histórico, que é muito interessante também. Isso também importa. Então, são esses, eu tenho mais outros aí, depois eu continuo com essa série. Hoje eu paro por aqui. 3 grandes romances, os 3 muito bons. Principalmente Guerra e Paz e o Leopardo, eles são muito bons, eles têm outras qualidades que não só o fato histórico. Doutor Zhivago, ele tem uma narrativa um pouco cansativa, mas ele tem muita qualidade histórica. Os outros 2 não. Narrativa excelente, personagens muito bons e tudo mais. Muito obrigada por assistirem, não se esqueçam de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, de me curtir e de me seguir nas redes sociais do Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijo. Tchau, tchau.